E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução aqui no canal. Hoje a gente vai continuar resolvendo a nossa lista 3, certo? Hoje eu quero responder com vocês aqui duas questões, as questões 14 e 15, são questões do Enem, e são questões marcadas aí em azul, ou seja, eu considero questões mais tranquilas e questões também essenciais para vocês poderem exercitar os conteúdos que a gente já viu em sala de aula, beleza? Então vamos lá, questão 14 do Enem. Ele vai contar aí sobre o experimento feito pelo David Scott, lá em 1973, né, onde ele soltou um martelo e uma pena na Lua, da mesma altura e no mesmo instante. Bom, com isso ele confirmou o que Galileu havia pensado já em 1500 e bolinhas, 1600 e bolinhas, quando ele falou que corpos, né, quando a gente minimiza, quando a gente tira a resistência do ar, os corpos eles vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Então o enunciado da questão pergunta o seguinte, né? Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais o quê? Bom, para que os corpos cheguem ao chão ao mesmo tempo, eu preciso que eles percorram espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Isso vai acontecer se a velocidade deles for a mesma em cada ponto da trajetória. Só que a gente sabe que a gente tem aqui um movimento, né, uniformemente variado. Na verdade, mais especificamente aqui, a gente tem a queda livre, né? E na queda livre, pessoal, o que vai acontecer aqui? Existe uma aceleração nesse movimento. E a aceleração envolvida aqui é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela independe do peso dos corpos aqui, né? Ela é uma constante. Então, os dois corpos aqui, eles vão cair com a mesma aceleração. Beleza? Então, a mesma aceleração que faz variar o movimento do martelo, a posição do martelo, faz variar a velocidade do martelo, também vai fazer variar a velocidade e a posição da pena, certo? Então, a resposta correta dessa questão é a letra D, acelerações. Os corpos apresentam as mesmas acelerações, ok? Vamos lá para a questão número 15. Na questão número 15, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ele vai contar aí a situação para vocês, relacionando primeiramente o que? Velocidade e tempo. Olha só o que ele diz no começo da questão aqui, nessa parte de cima ainda do enunciado. A locomotiva parte do repouso, então ó, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo. Mantém a velocidade constante, né, por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então perceba aqui que nesse enunciado ele está relacionando velocidade e tempo. Só que aqui que está o pulo do gato, veja bem. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então, enquanto aqui ele relaciona a velocidade em cima, cá embaixo ele pede para que você relacione a posição. E aí a gente precisa lembrar uma coisa. Vamos dividir esse movimento do trem em 3 etapas, né? Que é basicamente como ele já dividiu para a gente. Então, na primeira parte do trajeto, existe uma aceleração constante. Então, eu vou colocar aqui primeira parte, ok? Na primeira parte, a gente está falando de movimento uniformemente variado. Existe uma aceleração constante. E aí vocês vão precisar lembrar que o gráfico da posição pelo tempo no movimento uniformemente variado trata-se de um arco de parábola. Por quê? Porque a função horária da posição, o famoso sorvetão que vocês conhecem, né? É uma função do segundo grau, né? S de t é igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Então, se tem um quadradinho aqui, meu amigo, é função do segundo grau. Nesse caso, o desenho, né? O desenho da posição em função do tempo é um arco de parábola, ok? Vou tentar melhorar isso aqui, mas finge que isso aqui é um arco de parábola. Pronto. Aqui é a posição e aqui é o tempo. Não importa muitas unidades de medida, né? Então aí está o gráfico da posição em função do tempo para o caso de uma aceleração positiva, certo? Então se eu tenho um A positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Ok, beleza. Na segunda parte do movimento, né? Ele me fala de uma velocidade que é constante. Se a velocidade é constante, como que fica o gráfico da posição pelo tempo? Então vamos fazer aqui o gráfico da posição pelo tempo. Nesse caso a gente tem um movimento uniforme, né? E a função horária da posição do movimento uniforme é uma função do primeiro grau, é o famoso sorvete.
SO mais VT, né? Então aqui eu tenho o expoente 1, ou seja, a função do primeiro grau, que é na verdade uma reta. Então seria algo mais ou menos assim. Lembrando que a gente tem aqui uma velocidade positiva, né? E no terceiro momento a gente volta a ter um movimento uniformemente variado, né? Terceiro momento aqui, a terceira parte. Só que dessa vez, pessoal, a diferença é que há uma desaceleração, ou seja, uma aceleração negativa. Então eu vou ter um arco de parábola aqui com uma concavidade diferente, né? Eu vou ter uma curva diferente, uma concavidade voltada para baixo, né? Então seria algo mais ou menos assim, né? Ok? Seria algo mais ou menos assim. Então isso aqui com aceleração menor que zero. Seria algo mais ou menos assim. Só que ele fala que ele vai fazer isso até parar. No momento em que ele vai parar o seu movimento, pessoal, no momento que ele para, a posição deixa de variar. Então eu só vou fazer algumas alterações aqui nesse gráfico final, porque ele vai reduzir um pouco a sua velocidade até parar. Então com esses três gráficos aqui, a gente poderia já descartar algumas opções, beleza? Então, primeira opção que a gente vai descartar aqui, letra A, né? Não faz sentido nenhum esse gráfico aqui com esse movimento aqui na posição constante. Ele não parou aqui, né? Ele não parou nessa posição aqui. Aqui seria bem para uma velocidade constante, mas aqui está representando a posição. Então esse gráfico aqui está descartado, não serve para a gente, beleza? Outro gráfico que tem essa mesma característica é a letra D, né? Então ele não serve para a gente também. Olha a letra E. A letra E apresenta três pedaços retilíneos, né? Ou seja, também não serve para a gente, porque a gente sabe que no primeiro momento essa posição varia com arco de parábola e não com uma reta, né? E também no terço do meio ali, né? Na segunda parte do trajeto, a gente não tem uma posição constante. A posição está variando também, só que está variando de acordo com uma função do primeiro grau. Então isso aqui não também responde a minha questão, ao meu enunciado. E sobram a letra B e a letra C. Então na letra C a gente tem um movimento começando com um arco de parábola, bem suave, né? Começa com um arco de parábola aqui. No segundo trecho a gente tem uma parte retilínea, que é exatamente o que acontece na segunda parte, como a gente havia pensado. E na terceira parte existe uma leve inclinação aqui, um leve arco de parábola, né? Só que agora com aceleração negativa, ou seja, a velocidade ela vai diminuindo. Então ele percorre posições menores à medida que o tempo passa, até se estabilizar e parar totalmente o seu movimento. Então a resposta correta para essa questão é a letra C. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as questões resolvidas no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, acompanhado. Tentem fazer aí novamente sem olhar o vídeo, só analisando por vocês mesmos e chequem depois se vocês conseguiram acertar. Forte abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Falou!